O meu namorado, ele tinha uma viagem paga com a ex. Eles foram nessa viagem juntos, só os dois. E agora nós descobrimos que ela está grávida. Quando eu conheci o meu namorado, que nós começamos a ficar, fazia pouco tempo que ele havia terminado. Então ele falou que naquele momento ele não queria nada sério, que ele gostava da minha companhia, mas que por enquanto ele queria ficar de boa. E eu também estava super de boa com isso. Então a gente ficava sem compromisso. Até que um dia ele chegou em mim e ele falou que ele não queria, que os planos dele era não se apaixonar, só que ele acabou se apaixonando por mim e que ele estava sentindo muito ciúmes de mim, da gente não ter nada sério. E ele falou que ele queria muito namorar comigo, me pediu em namoro e eu aceitei. E no dia que ele me pediu em namoro, ele me contou sobre essa viagem. Ele falou que ele tinha uma viagem paga com a ex, que eles tentaram cancelar, só que eles não reembolsavam o valor da viagem. Eles falaram que eles tentaram trocar as pessoas, porque daí no caso iriam outras pessoas no lugar deles. Só que também não poderia fazer essa troca. E como já estava pago, para não perder, ele falou que ele iria com ela, né, para essa viagem. E ele perguntou se por mim estava tudo bem, o que eu achava. E ele ainda falou que se eu quisesse, a gente esperava fazer essa viagem primeiro para depois a gente assumir um relacionamento sério. Só que ali eu falei que tava tranquilo, tipo assim, eu queria já estar namorando com ele. E quando eu falei que ele poderia, né, ir nessa viagem, ele deu a palavra dele que ele não iria dar mancada comigo, que ele não ia errar comigo. E mesmo eu quase surtando de ciúmes, aceitei. E conforme foi chegando perto do dia dessa viagem, gente, eu sei que eu acho que eu quase fui consumida por tantos ciúmes que eu sentia, só que eu não demonstrava. Beleza, chegou o dia da viagem e eles foram. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, chegou o dia da viagem deles e eles foram. E assim, a todo momento, durante aquela viagem inteira, ele me ligava a todo momento, ele me mandava mensagem a todo momento, foto do que ele estava fazendo a todo momento. Mesmo sendo difícil, isso me deixava um pouco mais tranquila. Ok, finalmente acabou aquela viagem, eles voltaram e cada um seguiu a sua vida. Mas quando foi essa semana, ela ligou pro meu namorado para avisar que ela estava grávida. E sim, ela engravidou na viagem. E ela ligou e simplesmente deu a notícia assim, desse jeito. E bem na hora que ela ligou, eu estava do lado dele. E a dor que eu senti foi tão forte que eu não consegui fazer nada naquele momento. A única coisa que eu consegui foi pegar as minhas coisas e ir embora. E depois disso eu nunca mais assim falei com ele. Até hoje ele tá atrás de mim, ele fala pra minha mãe que ele errou sim, que ele sabe, ele reconhece o erro dele. Só que ele falou que ele se arrepende demais e que ele me ama muito, que ele gosta muito de mim e que ele não vai desistir de mim por nada. Eu tô bem magoada, eu tô me sentindo uma verdadeira otária mesmo, porque enquanto eu tô aqui desse jeito, a ex tá lá exibindo barriga, tirando foto, exalando felicidade. Tá doendo, não vou mentir. Só que eu não vou voltar, porque eu me conheço, eu sei que se eu voltar, que se eu der uma chance pra ele, eu não vou suportar tudo isso. Até porque é um filho, né, vai unir pro resto da vida. E eu não vou aguentar ver ele por aí com ela, pra baixo, pra cima, com o médico. Isso não é pra mim. E eu jurando que dessa vez eu ia me casar. Mas infelizmente não foi dessa vez. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Já olhou quem é a primeira pessoa dos bloqueados do WhatsApp do seu parceiro hoje? Pois bem, foi assim que eu descobri que o meu namorado estava me traindo. O meu namorado, ele tem uma prima que ele considera como irmã, porque eles foram criados juntos. Só que essa prima dele, ela é acompanhante, e desde a primeira vez que eu conheci ela, eu já fiquei morrendo de ciúmes dela. Só que eu nunca falei nada pra ninguém, muito pelo contrário, sempre guardei pra mim e respeitei essa união, né, a família deles. Ok, esses dias aconteceu uma situação onde nós descobrimos que o meu sogro estava traindo a minha sogra com essa prima dele que era acompanhante. E quando eu descobri, eu fiquei doida, aí que eu encanei mesmo e falei pra ele, eu proíbo você de ter contato com essa sua prima. E assim que eu vi o meu namorado, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular dele e bloquear o número da prima dele. E depois disso, toda vez que eu ia encontrar com ele, o que eu fazia? Eu ia lá nos bloqueados para ver se a prima ainda estava bloqueada. Só que enquanto eu fazia isso, eu reparei que tinha um número que era o primeiro, que ele sempre estava lá. Então, o que eu fiz? Eu fiz um teste, escondida do meu namorado, claro, e eu bloqueei mais 3 pessoas no WhatsApp dele. E depois de uns dias, eu entrei de novo nos bloqueados para ver se essas pessoas estariam lá em cima.
E não, essas pessoas estavam embaixo e aquele número que nunca saía de lá de cima estava lá. Então eu peguei esse número, salvei no meu celular, só que não tinha foto, liguei, só que ninguém atendeu. Então no dia seguinte eu pedi para um amigo meu ligar nesse número para ver, né, se a pessoa atendia. E a pessoa atendeu e era uma mulher. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, meu amigo ligou para esse número e quem atendeu foi uma mulher. Quando a pessoa atendeu, ele deu uma desculpa lá, fingiu que era engano e desligou. Foi então que o meu amigo me deu a ideia de desbloquear esse número no próprio celular do meu namorado para ver a foto. E assim eu fiz, eu desbloqueei, só que não apareceu a foto. E ali na hora eu tive a ideia de ligar e eu liguei para a pessoa. E assim que eu liguei para a pessoa, ela já atendeu falando assim: "Oi, vida." Mulher, eu vou te falar. Cara, que sensação horrível. Eu sei que eu congelei. Tipo assim, real, parecia que eu não tava em mim. Eu não falei nada, desliguei. Nisso eu comecei a mexer, né, mais a fundo no celular dele pra ver se eu achava mais alguma coisa. E assim que eu entrei nas mensagens de texto, tinha uma mensagem da prima dele avisando ele que tal dia e tal hora a fulana estaria em tal lugar esperando ele. Só que essa mensagem era uma mensagem antiga. Eu acredito que ele esqueceu de apagar. Na hora, já entrei no Insta da prima dele, procurei por aquele nome que ela tinha falado e eu encontrei. E sim, era amiga dessa prima dele. Na hora eu tava na casa dele e chorando muito, mas assim, muito mesmo, porque, cara, foi foda. Entreguei o celular pra ele e falei que eu já estava sabendo de tudo. E é claro que ele começou a se defender, falando que tinha acontecido só uma vez, que ele tinha se arrependido muito, começou a pedir mais uma chance, falando que eu não ia me arrepender. E ainda teve a cara de pau de tacar na menina, falando que nem rolou nada direito, porque a menina fedia, então nem rolou nada quase. Eu acho que na cabeça dele isso ia ajudar ele de alguma forma. Enfim, enquanto ele falava, eu mandei mensagem pra um carinha que eu sabia que era afim de mim, porque antes mesmo de namorar ele já era muito afim de mim. Mandei mensagem pra ele e perguntei se ele tava de boa, se ele tava tranquilo e se ele queria dar uma volta. Ele falou que sim, passei o endereço da casa do meu namorado e ele foi me buscar na casa do meu namorado. Nossa, pra quê? O bicho ficou maluco, pegou a moto dele, ó, atrás da gente. Ele só parou porque bem na hora, graças a Deus, passou uma polícia e acabou parando ele, porque senão nem sei o que teria acontecido naquele dia. E no dia seguinte, recebi uma mensagem do Bonito falando assim pra mim: "Que nojo de você, nunca pensei que você fosse tão vaga. Nunca mais eu quero tocar em você depois do que você fez." Isso porque eu saí com uma pessoa, com uma outra pessoa, sendo que eu já estava solteira, porque a gente já não tinha mais nada. Doeu, não vou mentir, doeu ler isso. Chorei, muito, mas eu não respondi, consegui me segurar e bloqueei. Eu não vou mentir que eu gosto dele ainda, e não é pouco. Só que toda vez que bate uma saudade ou algo assim, eu imagino ele com aquela pessoa com quem ele me traiu e, cara, me sobe uma raiva, que essa raiva me domina. É aquilo, né? Vai passar, então, paciência. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu, que liguei pro meu boy do celular da minha amiga e ele atendeu dizendo: "Fala comigo, delícia." Esses dias colocaram minha amiga num grupo de WhatsApp. Um grupo lotado de pessoas totalmente aleatórias, pessoas de outras cidades. E depois que colocaram ela foi e me adicionou também. Só que toda pessoa nova que entrava nesse grupo tinha que mandar uma foto sua e se apresentar. Beleza, eu entrei no grupo, mandei a minha foto e depois de alguns minutos, vários meninos já começaram a me chamar no privado. E entre todos esses meninos, um me chamou a atenção. Então ali a gente começou a conversar e no dia seguinte ele perguntou se eu topava sair para beber alguma coisa. Eu fui e depois desse dia não paramos mais de nos ver. Só que conforme o tempo foi passando, a gente começou a ter ciúmes um do outro. Até que um dia ele chegou em mim e disse que a gente estava namorando. Por mim, tudo ok, beleza, porque já era o que eu queria mesmo. Só que quando a minha amiga descobriu que a gente estava finalmente namorando, ela olhou pra mim e disse assim: "Você sabe que você vai ser corna, né? Esse menino não presta e ele trai todas as namoradas dele." Então eu perguntei pra ela o porquê que ela tinha tanta certeza disso, sendo que ela nem conhecia ele. E sabe o que ela disse? Que era a intuição dela. Só que na verdade eu achei que era ciúmes dela, então não dei muita moral. Parte 2.
Alguns meses se passaram e um certo dia, essa minha amiga, ela foi em casa. Era num sábado de tarde e a gente tava lá em casa sem fazer nada. Até que uma outra colega nossa chamou a gente pra ir na casa dela pra poder fumar narguile. E a gente foi. Só que o meu namorado, ele ia sair do serviço e ele ia ir direto pra minha casa. E eu acabei esquecendo disso. E quando eu lembrei, eu já tava na casa dessa minha colega. Então eu fui mandar uma mensagem avisando ele. Só que assim que eu peguei o meu celular, a minha bateria já tinha acabado. E como ninguém tinha o carregador do meu celular, eu pedi o celular da minha amiga emprestado pra poder ligar pro meu namorado e avisar ele rapidinho. E eu liguei. E quando ele atendeu, ele falou assim: "Fala comigo, delícia." E ali, eu fiquei meio que parada, tentando entender. Eu até, sabe, eu peguei o celular, até olhei assim, pra ver se realmente não era o meu celular, se eu tava ficando louca. E assim que eu falei que era eu, ele começou a rir, provavelmente de nervoso. E ele disse que sabia que era eu, começou a querer meter o louco, sabe? Desliguei, olhei pra cara da minha amiga e perguntei pra ela o porquê que o meu namorado tinha chamado ela de delícia. E ela é bem branquinha, sabe? Gente, do nada, essa menina ficou vermelha, foi subindo um vermelhão no corpo dela assim que eu cheguei até a ficar preocupada. Então eu perguntei novamente, até que ela olhou pra mim e disse que podia se explicar. Quando ela falou isso, eu só vi a minha mão no meio da cara dela. Dei uns tapas nela lá e fui embora pra minha casa. Assim que eu cheguei na minha casa, o meu namorado já chegou atrás, tentando a todo custo conversar, se explicar. E ele tava em cima da moto. No que eu virei pro lado, eu dei um chute nele. E ele acabou caindo pro outro lado e a moto caiu em cima dele. A perna dele queimou inteira, só que eu não fiz questão de me preocupar. A única coisa que eu fiz foi ligar pra mãe dele e levaram ele pro hospital. Mas resumindo, eles já se conheciam, há um bom tempo. Inclusive, quem colocou ela no grupo foi ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho, lá no Insta. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!